volta com Receita na Mesa. Recebemos aqui a Adriana Gled, tudo bem? Prazer, tudo jóia. Adriana Gled é uma síndica profissional, Isso. Né, que não só dá consultoria para condomínios, como também pode ser contratada para ser síndica de um prédio, é isso? Sim, sim. Assunto isso mesmo. interessante. Agora, imagino que você deva ter várias noites mal dormidas, ou não? Sim. Não vou negar. Eu acho que ser síndica é mais ou menos como ser um político, né? Porque você tem, de certa maneira, que ouvir desaforos e elogios com a mesma carinha de tá tudo bem. Sempre, ou não? Não, sempre sorrindo. E você tem que ser assim um generalista, né? Porque você tem que ser psicólogo, você tem que ser um pouco de advogado, você tem que ser um pouco de engenheiro, porque vem problemas de tudo quanto é lugar. Então, os problemas são diversos, nós vamos entrar em detalhes aqui Sim. de um problema ou outro, porque... Mas nós vamos entrar em... Eu quero saber como funciona a parte legal do processo. Então, vamos... Eu estou falando uma proposta. Eu compro meu apartamento, pago ele com todo o desespero do mundo, já tenho que pagar a prestação dele, porque 30, 50 anos de prestação. Eu tenho um condomínio, que é um condomínio que está ali no limite do limite do limite do meu budget, mas no limite. Sabe o que é no limite? Sim, sim. Para mim pagar o condomínio, eu economizo água, economizo gás, economizo minhas refeições, economizo minhas viagens com a minha família, porque a vida está difícil para qualquer pessoa. Mas, eventualmente, eu estou num prédio aí de 20 andares, sei lá, e tem 50 pessoas. Essas pessoas podem ter mais filhos, menos filhos, e um dia faz-se uma reunião de condomínio. Vem lá um ser com uma proposta de pegar um jardinzinho que tem lá atrás e transformar aquilo num playground. Obviamente, aquilo tem um custo, aquilo tem um orçamento, e aquele orçamento tem que ser dividido entre as pessoas todas. Não cabe no meu. Eu não tenho para pagar. Como funciona isso? Então, quando você compra um apartamento, você está dentro de uma pequena comunidade, uma cidade em si. Então, tem as regras. Quando vai se decidir qualquer coisa dentro do condomínio, a forma legal é a assembleia, com pautas específicas, e nela tem-se a votação. Vai ganhar, dependendo, tem quórum, 2/3, maioria simples, maioria absoluta. Mas o que é ter quórum? Depende da pauta? Depende da pauta. Ou isso também é pré-estipulado? Não, depende da pauta, tem um quórum, ou dentro da sua convenção. Se na convenção não tiver, é o Código Civil. E o Código Civil diz o quê? Que dependendo do assunto que você vai fazer... Bom, você é uma especialista nisso. Vamos pegar como exemplo sim, o tal do playground. Do tal do playground. Como funciona isso? Vai colocar... Aí eu vejo uma outra situação. Que nem você colocou que ia pegar de um jardim e desse jardim fazer o playground. Primeiro precisa ver, porque você está tirando uma área permeável e passando ela a ser impermeável. Mas eu posso fazer ela de areia. Justamente. Ou a destinação era também jardim e vai passar a ser um playground. Dependendo da convenção, isso tem que ser unânime. Então, se um falar não... Ah, existe isso? Existe. Por isso que eu falo, tudo vai depender da sua convenção, e se na convenção não tiver, vai para o código. Então, se na convenção... Mas o que é a convenção? Quando eu compro um prédio, quando eu compro um apartamento, isso está num contrato? Normalmente vem. Vem a convenção... Mas vem o quê? Todas as decisões são unânimes? É, assim, nem sempre. Todas as decisões que definem aumento de custos têm que ser unânimes? Não, nem sempre. Vai vir, vamos supor, mudança de destinação... se tem algum assunto específico, vamos supor, se... Questão de criança, questão de cachorro, se o cachorro está na coleira, se não está, se faz barulho, né? A questão da garagem, vem todas as regras dentro da convenção, que vai pegar toda a área comum, né? E do regulamento interno. O regulamento interno, ele é mais específico a regras direcionadas a advertências e multas. A convenção tem, mas ela diz já o descritivo de toda a área comum do que tem lá dentro. E da parte também administrativa, como funciona o condomínio. Então, quando você compra o apartamento, a administradora
tem que te oferecer. Se ela não te fornecer, você pode pedir a convenção e o regulamento. É isso que vai te dar alguns respaldos lá dentro. Tá bom, mas basicamente, quando existe um problema de infraestrutura, eu imagino que seja feito orçamentos, né? Então, ó, estourou um cano e blá, 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 tem que ser feito orçamentos, esse orçamento é aprovado pelos... ou o síndico tem um limite de liberdade? Ele pode ter um limite de liberdade desde colocado em assembleia, ou se a convenção diz. Se ele não tiver, a gente fala que tem as obras emergenciais. Então, não se coloca na assembleia de imediato, agora ele vai, faz e depois ele coloca na assembleia explicando. Agora sim, se o condomínio tem dinheiro em caixa, para que ratear? Então, vai muito da administração, porque você tem aquela conta ordinária, que é onde todo mundo paga a cota condominial, né? Tem o fundo de reserva, que provavelmente são 5% em cima da sua cota condominial. Então, esse fundo de reserva é como se fosse uma outra conta que para... Que é para quando alguém não paga, ser coberto. Não necessariamente. São para obras emergenciais, às vezes contas que o condomínio não tá suprindo, pode-se usar, mas tudo isso decidido em assembleia. Se for tirar do fundo, depois o síndico tem que marcar uma assembleia para poder explicar por que ele usou o dinheiro do fundo de reserva. Alguns condomínios têm fundo de obras, então estipula numa assembleia 3%, 5% da sua cota condominial e já tira também essa quantia, né, para também poder ser utilizada. É tudo em assembleia que se decide as coisas. E pauta específica. Assuntos gerais não decide nada. Você vai relatar algumas coisas que estão acontecendo no condomínio ou o morador quer colocar alguns assuntos que ele está vendo. Mas ali não vota, ali não se decide nada. Que muitos condomínios acabam fazendo isso. O quê? Fazendo isso o quê? Você acaba decidindo as coisas em assuntos gerais. Coisas que não tem na pauta, ele passa para assuntos gerais. Então fala, não, então nós vamos fazer... E isso você não aconselha? Não, não pode. Mas como não pode? Você falou que tem muito condomínio que faz. Tem muito condomínio que faz, por falta de informação. Entendeu? Por falta de informação... Por falta de uma boa... assessoria, né? O síndico, porque o síndico ele tem que estar atualizado, ele tem que correr atrás, ele não pode deixar que as coisas, vai vir até a mim. Não vem. Não vem porque não tem faculdade de síndico. Então, você que tem que correr atrás. Por isso que eu falei, é um pouco assim generalista, né? Ele tem que saber um pouco de lei, ele tem que saber um pouco de engenharia, ser psicólogo. Em alguns casos, tem que até ter primeiros socorros, porque às vezes tem alguém passando mal. Chama o síndico, chama o síndico. Então, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele tem que se informar, vai fazer curso, vai atrás de palestras, vai atrás de workshops, olha na internet, tem que estar sempre atualizado, porque esses conflitos vão ter. Né? Não é só o playground. E a lei do bom senso. Que nem eu não tenho filho, não quero parquinho. Mas pode ser que você use a churrasqueira e alguns moradores querem modernizar mais a churrasqueira. Mas eu não uso. Então fica nesse conflito. Eu quero, eu não quero, eu posso, eu não posso. Eu não uso ou eu uso. Condomínio é um só. A área comum é o quintal de todos. Então, não importa se vai ter playground, se vai ter churrasqueira, se vai ter salão de festa, se vai ter salão de jogos. É o quintal de todos. É o bem comum, é a valorização do seu patrimônio. A gente vai para um break e já volta.